Beleza, pessoal? De novo aqui para mais um vídeo. Agora para a gente poder dar uma olhada aqui nesse controle da Big One, né? O Blitz 2. Esse daqui ele possui os analógicos com a tecnologia TMR, né? E ele promete um poly-rate aqui de 2000 Hz, inclusive com a conexão sem fio, tá? Então é um controle que chamou atenção aí, né? Já que ele também possui botões de macro, né? São 4 botões de macro. E ele também tem 1000 Hz de poly-rate aqui no seu giroscópio, tá? E ele possui uma bateria interna de 1000 mAh, além de 4 botões de macro. Então vamos fazer um unboxing dele aqui, para a gente poder dar uma olhada o que vem dentro da caixa, tá? Lembrando que os analógicos TMR, eles vêm com uma proposta aí de serem mais precisos que os analógicos Hall Effect normais. Olha só, então ele vem aqui com um QR Code para poder você baixar o aplicativo dele aqui para o PC. Manual de instruções. Isso aqui é o dongle dele, né? Aqui com a inscrição Nearlink, que permite uma conexão wireless bem mais rápida. Um cabo USB tipo C trançado. Tá? Não parece ser muito longo, mas parece ser bem feito aqui o cabo. Aqui a gente já vê que ele vem com 4 thumbsticks, né? Ele vem com 2 bem altas e vem com 2 menores, além também do D-pad, que completa aqui com as diagonais aqui fechadas, tá? Dentro da caixa não tem mais nada, então vamos dar uma olhada aqui no gamepad. Ele vem bem embalado aqui no plástico, duas proteções aqui nos analógicos. Bem bonito aqui, pessoal, o controle. Ele tem uma pegada bem legal, ele foge um pouquinho aqui do padrão aqui do Xbox, que ele tem essa parte onde você segura aqui um pouco mais aberta, então ele é mais fechado aqui, né? Tem uma pegada diferente. Muito legal aqui o apertar dos botões. A gente percebe que aqui ele tem uma borracha aqui na parte de cima, uma borracha aqui na parte de trás, então esse grip aqui realmente é de borracha. O D-pad aparentemente também é um switch, né? Os analógicos do tipo TMR, né? Tem aqui inscrição 2000 Hz. Botões A, B, X e Y são de micro switch. Botões de ombro também são de micro switch. E o que pode decepcionar alguns é que ele não possui gatilhos analógicos, né? Ele aqui tem um botão clicável que provavelmente também é micro switch, tá? Então, para jogos de corrida ele não é muito interessante, né? Mas para jogos de FPS vai agradar aí a maioria do pessoal. Aqui a gente também tem 2 botões de macro, aparentemente também de micro switch. E aqui na parte de trás a gente tem M1 e M2 também, mais 2 botões do macro, então a gente tem um total de 4. Aparentemente também de micro switch, tá? Aqui a gente tem o encaixe aqui da dock de carregamento, que não vem nesse modelo aqui que eu comprei. Pessoal, gostei muito aqui da ergonomia dele, né? Ele fica bem preso aqui na mão. Você consegue apertar aqui os botões de ombro em qualquer posição, então tanto aqui, ó, no cantinho, quanto mais aqui pro meio. Então vai agradar aí quem prefere apertar o botão nesse canto e tanto aqui mais, ou então no meio. Então legal, vamos ligar ele aqui para ver. Ele tem 2 LEDs aqui na lateral, não sei se muda de cor, a gente vai dar uma conferida, tá? E é isso, pessoal, gostei muito bonito o controle, tá? A pegada dele muito boa. Ele possui aqui, as thumbsticks são destacáveis, né? Já por isso que vem ali o acessório para você trocar. Então ele vem com a thumbstick bem baixinha e você pode colocar essa um pouco mais alta ou então essa aqui bem mais longa. Eu particularmente gosto de deixar a thumbstick da direita aqui um pouco mais alta, cachorro, e aqui a da esquerda eu prefiro deixar um pouco mais baixa. Então eu particularmente gosto de jogar, principalmente jogos de FPS, eu gosto de jogar desse jeito, né? Ele também tem um anel aqui de Teflon e a base do thumbstick ela é de metal, o que ajuda a deslizar aqui o analógico, né? E evita também desgaste. Vamos ver como é que a gente substitui o D-pad. Então vou pressionar aqui embaixo, puxar aqui, saiu, tá? Só tem um jeito de encaixar, né? Ele tem um chanfrozinho aqui e também tem um encaixe certinho aqui. Então você vai encaixar só desse jeito, encaixou. Então você tem o D-pad para quem gosta dessa pegada aqui sem
com as diagonais preenchidas aqui, né? Particularmente eu gosto desse tipo aqui para jogos de luta, mas aqui também é legal, fica parecido com os controles da Flydigi, tá? Então, pessoal, vamos levar ele aqui para o PC para a gente poder dar uma olhada aqui no poly-rate dele e na taxa de erro dos analógicos. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, eu estou aqui com o Blitz 2 conectado aqui já no PC via Dango, tá? Ele reconhece como um controle do Xbox 360, né? O que é uma boa notícia porque a gente consegue ter uma maior compatibilidade aí com jogos. Como a gente comentou aí, o gatilho dele realmente é clicável, então você não tem uma variação analógica aqui no seu gatilho, tá? Então é um botão clicável realmente, assim também como os botões de ombro, né, e os botões A, B, X e Y. Então vamos dar uma olhada aqui na taxa de erro dos analógicos. Então no analógico da esquerda a gente tem aproximadamente 2.4 e analógico da direita a gente tem também 2.4, 2.5, 2.6 aqui de taxa de erro, tá? A gente já viu analógicos aí com taxa de erro maiores e também com taxa de erros menores, tá? Então tá respondendo tudo aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui na latência dele aqui no Gamepad LA. Então eu já tô com o Gamepad LA, então ele tem um teste aqui do Blitz TMR aqui, já foi realizado aqui, e a gente observa aqui o seguinte, conectado aqui, ó, via Dango no modo X-Input, né? Ou seja, ele tem um poly-rate aqui de 2000 Hz, que é o que o fabricante promete, tá? Conectado via cabo também, ele vai ter um poly-rate alto aqui na faixa também dos 1500, né? Na faixa dos 1900 também. Então, é um gamepad que ele tem promete uma latência aqui muito baixa, tá? Então, é interessante para você utilizar ele com o dongle e com o cabo. Já quando você usa o Bluetooth, você tem uma queda aqui no poly-rate do gamepad, né? A gente vê aqui no modo X-Input no Bluetooth, ele vai ter cerca de 125 Hz, que se equipara a um controle, por exemplo, original do Xbox Series, tá? O Big One Blitz 2, ele também tem um software aqui para o PC para você poder fazer alguns ajustes, tá? Então, quando você instala o software, ele vai pedir para conectar aqui, eu estou conectando ele via Dango. Então, você vai conectar aqui, ele vai reconhecer o seu gamepad, tá? E vai liberar para você poder fazer os ajustes, tá? Então aqui você tem a opção de fazer os ajustes e também salvar no um dos 4 perfis que você pode utilizar. Então quando você clica na engrenagem, você tem as opções Motion, Stick, Keymaps e Shake. Então aqui dentro de Motion você pode escolher se você vai colocar o giroscópio no analógico da esquerda e no analógico da direita. Aqui em Sticks você vai tanto fazer alterações no analógico da esquerda quanto no da direita em relação a ajuste de dead zone, ajuste de sensibilidade, curva aqui de funcionamento do teu analógico. Então você pode fazer vários ajustes aqui, inclusive fazer os ajustes e já testar aqui, né? Aqui no caso eu estou fazendo só configurações aqui no analógico da esquerda. E essa opção aqui pode ser interessante, né? Aqui mudar a opção de circular para retangular. Então se você fizer essa alteração, você pode salvar aqui, vou dar um nome aqui qualquer, tá? Esse vai ser aqui uma configuração que eu fiz só para fazer um teste. Então ele vai salvar aqui no Gamepad, sincronizou. Então se a gente for lá agora fechar aqui o aplicativo, se a gente for lá no Gamepad Tester, a gente vai ver que agora, então olha só, se a gente repetir o teste de circularidade aqui, a gente vê o seguinte, ó, que o analógico da esquerda, ele já mudou aqui, né? Ele já tem uma taxa de erro um pouco maior, enquanto o analógico da direita, ele continua com a mesma taxa de erro. Aqui, na verdade, ele deveria ficar mais retangular, né? A gente já tem alguns testes aí que a gente viu que quando a gente muda aquele modo lá, ele fica mais retangular, né? Para alguns jogos isso é interessante, mas para outros, né, fica aí muito para o usuário que vai utilizar esse gamepad, né? Vamos voltar lá para a gente ver o que mais que a gente consegue fazer no aplicativo. Voltando aqui no aplicativo, né? A gente mexer nessa opção aqui, eu vou deixar no modo circular. E aqui também você pode fazer a inversão do eixo Y com o eixo X, tá? Já aqui em Keymaps, você pode fazer a alteração de qualquer um dos botões do gamepad, né? Inclusive fazer a habilitação de turbo aqui nas funções do seu gamepad. Então qualquer um dos botões você pode habilitar aqui o modo turbo, tá? Então dá para a gente fazer bastante alterações aqui, inclusive fazer a configuração dos 4 botões de macro. E aqui em Shake você vai alterar
a vibração aqui do seu gamepad, tá? Então você pode aqui de 0 até 255. Nessa opção aqui você pode criar as macros, então você pode adicionar aqui uma sequência de botões, inclusive com os intervalos. Lembrando que as macros elas só podem ser colocadas aqui nos botões de macro. Aqui nessa outra guia você pode mudar aqui o modo de conexão. A gente tem a opção do X-Input, que é a compatibilidade com o Xbox. Ele tem esse modo PS5 aqui, que eu não sei se ele vai ser... não tenho como confirmar se ele vai funcionar de forma nativa nos jogos do PS5 ou se ele só emula um controle de PS4 para os jogos que rodam no PS5 do PS4, tá? Teria que testar. E também tem o modo Nintendo Switch. Uma outra coisa também que você pode fazer é mudar aqui a precisão, né? Você pode ter valores aqui que vão de 32 até 256, eu aconselho deixar no máximo. E aqui embaixo você faz alteração do polyrate, né? O meu ele já está aqui com a opção de 2000 Hz, mas você pode colocar num polyrate menor também. Além de você também poder fazer a substituição aqui, ó, mapear o seu analógico da esquerda como se fosse o seu D-pad. Então você troca a função aqui do D-pad com o analógico, resetar todas as configurações e você também pode verificar se tem alguma atualização para você fazer de firmware aqui também no seu gamepad. Pessoal, é um software relativamente simples, né? Mas a gente vê que tem alguns outros gamepads que não tem um software que faz essas configurações, o que facilita bastante, por exemplo, para quem joga no PC. E uma coisa muito interessante também aqui, voltando aqui para a guia de mapeamento dos botões, é que você pode estar fazendo, trocando a função dos botões do gamepad, né? Por exemplo, aqui a função do botão A, eu posso também mapear teclas do meu teclado, tá? Então é interessante para alguns jogos aí, por questão de compatibilidade. Então você pode estar mapeando aqui a maioria das teclas do seu teclado em qualquer um dos botões do gamepad, não necessariamente nos botões de macro aqui atrás e na parte superior. Você pode, por exemplo, aqui no caso do botão A, dar uma função aqui de uma tecla qualquer do seu teclado, tá ok? Isso é bem interessante, não é todo gamepad que faz isso. Então, você pode estar fazendo algumas configurações aqui no próprio gamepad, como por exemplo, habilitar funções nos botões aqui de macro. Então, você vai apertar o segundo botão aqui embaixo no gamepad, junto com o botão de macro que você quer configurar. Então, a gente aperta e segura. Tá? O gamepad ele vai dar uma vibrada e vai ficar piscando aqui vermelho esse LED aqui na frente. E agora você pode pressionar o botão que você quer e confirmar aqui atrás no botão que você quer jogar a função. Então agora a função do botão A também veio para esse botão aqui de trás. Então você tem a função aqui na frente e a função aqui atrás. Uma outra coisa também que você pode fazer diretamente no gamepad é tirar o dead zone aqui dos analógicos. Então olha só, toda vez que eu movimento aqui os analógicos, ele está parando na mesma posição aí, que é o 0002, né? Menos 002 ou então 002, ou seja, tá bem certinho aqui o analógico. Mas se a gente tirar o dead zone, a gente tem um analógico um pouco mais sensível. Então observa o seguinte, eu estou aqui, ó, meio que encostando aqui no analógico e ele não está fazendo nenhum movimento lá no programa. Mas se eu tirar, por quê? Porque ele está com a zona morta. Então, para tirar a zona morta, como é que eu faço? Eu vou pressionar esse botão aqui e dar um toque no analógico que eu quero. Então, olha só, percebe que o analógico ele fica muito sensível. Olha só de estar encostando aqui, né, descansando o dedo aqui em cima do analógico, ele já tem uma variação aqui nos valores aqui, enquanto que o analógico da esquerda ele continua com dead zone. Se eu quiser fazer a mesma coisa, eu vou segurar esse botão, dar um toque aqui no analógico para baixo, e agora eu também tirei, né, o dead zone aqui do analógico da esquerda. Olha só como ele fica muito mais sensível. E se eu quiser voltar para o original, ou seja, com um pouco de dead zone, a gente repete aqui o processo. Então agora, ó, ele ficou bem menos sensível, né? E eu repito aqui o processo para o analógico da esquerda também. Eu devolvo o dead zone aqui para os meus analógicos. Nesse último botão aqui você vai mudar os perfis, então dentro do aplicativo você vai criar um perfil de configuração de botões com macro. Então aqui você vai escolher entre os 4 perfis, então toda vez que você dá um toque, ele muda aqui a posição do LED, que é para indicar o perfil que você tá. Você pode também estar aumentando ou diminuindo a vibração do seu gamepad, né, segurando esse botão, dando toques aqui no D-pad para a esquerda e para a direita, ele vai diminuindo, né,
né, a vibração. Então você também pode criar a macro aqui a partir do próprio gamepad. Então você vai pressionar e segurar esse botão aqui e pressionar o botão que você quer colocar as funções de vários botões. Então você vai pressionar e segurar, ele vai vibrar e vai ficar piscando vermelho aqui. Então agora você pode fazer uma sequência, inclusive com analógicos e com o D-pad. Então olha só, A, X, Y, B, seta para cima, seta para baixo, para a direita, para a esquerda, analógico para cima, faz uma volta, clica aqui para direita, clica aqui, confirma aqui embaixo, né? Pressiona aqui para ele gravar. Então agora, quando eu apertar esse botão, ele vai repetir a sequência, olha só. Ele vai fazer no intervalo exato que eu fiz, tá? E todo o movimento que eu fiz aqui nos analógicos e também no D-pad e nos botões, tá? Então basta pressionar aqui, ele vai fazer a sequência, né? Para você tirar a função aqui do macro, você vai fazer o mesmo processo, você vai segurar esse botão, pressionar o botão de macro aqui atrás, né? E quando você confirmar, aí agora ele tirou a função do macro, tá? Lembrando que para poder fazer essa função, você só pode fazer as funções de macro nos 4 botões extras, ou seja, no M1, no M2 e no M3 e no M4, que são os botões adicionais que tem nesse gamepad, beleza? E uma outra função também é mudar o modo de conexão, ou seja, você pode mudar aqui para os modos PS4, Nintendo Switch, né, Bluetooth, colocar em modo de pareamento. Então aqui no caso, quando ele está verde, ele está em modo de ele está no modo Xbox, mas se eu desligar o gamepad, pressionar aqui, por exemplo, o botão A e ligar o gamepad, ele já vai ligar aqui na cor vermelha, então ele está em modo Nintendo Switch. Se eu quiser mudar o outro modo, eu vou desligar aqui também, pressionar, por exemplo, aqui o botão Y e ligar o gamepad, ele vai aqui ligar no modo PS5, né, que é o que ele coloca lá no aplicativo, ele chama de PS5, tá bom? Então você tem Nintendo Switch, PC e PlayStation, né? Além também de ter o modo Bluetooth. E aqui na parte de trás do gamepad ele mostra essa sequência de configuração, inclusive também como você coloca ele em modo de pareamento, né? Para ligar no Android e também no iOS. Pessoal, como sempre eu coloquei aqui o Big Big One Blitz 2 aqui no Mei Flash aqui no Xbox, tá? Tentei por vários minutos aqui, não consegui fazer ele conectar nem via cabo, nem via dongle. Coloquei ele aqui no modo Nintendo Switch, coloquei ele para parear via Bluetooth. Só que aqui no Xbox ele funciona, né? Os botões, tá funcionando aqui para entrar no menu, todos os botões, só que ele ficou com um input lag muito grande. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, olha só. Eu aperto aqui o botão do gatilho, ó, demora muito para mirar, tá? E na movimentação aqui do analógico também. Então no Xbox, né, através do Mei Flash, o Big Big One não recomendo ser utilizado, tá? Não funciona via cabo, não funciona via dongle. E a conexão dele aqui dá um input lag muito grande. Então, pessoal, o Big Big One Blitz 2 ele é um controle bem interessante, tá? Ele possui esse grip aqui de borracha, botões extras, analógicos com TMR, que eles prometem um pouco mais de precisão, tá? Várias funções que você pode fazer aqui no próprio gamepad, então, inclusive colocar funções dos botões do teclado aqui, né, no próprio gamepad, que é interessante, né, mas infelizmente ele é um controle que ele não está muito barato. Então você, por exemplo, tem opções aí um pouco mais em conta, como o Vader 4 Pro, o Apex 4, enfim, alguns outros gamepads que entregam quase a mesma coisa, tá? E por um preço menor. Esse gamepad hoje ele tá saindo por quase R$600, tá? Então é isso, pessoal. É um gamepad que surpreende, ele tem realmente bastante funções, é um gamepad que parece ser bem robusto. Vamos aguardar aí o vídeo de desmontagem para a gente poder conferir como é a construção interna desse gamepad, tá? Eu vou testar ele aqui, vou colocar ele a princípio como o meu gamepad principal por alguns dias, e qualquer novidade eu posto aí algum comentário aí no vídeo do canal, beleza? Pessoal, era esse o vídeo então, valeu!